Shalom pessoal, que Deus abençoe grande e poderosamente, sejam todos bem-vindos a mais um dia com a Bíblia viva. A Bíblia viva, a palavra de Deus é viva e eficaz. Estamos dando seguimento à nossa leitura cronológica, estamos em 2 Samuel e hoje vamos ler mais 4 capítulos de 2 Samuel, de 17 a 20. Deus frustra planos, vence a batalha e restaura o caminho. Aleluia! Sejam todos muito bem-vindos nesse canal 100% com Jesus. Já compartilhe esse vídeo, convida outras pessoas a fazer essa leitura conosco. Deixa a tua curtida no vídeo, ative o sininho de notificações e não se esqueça de se inscrever no canal, fazer parte dessa família. Amém? Pai amado, muito obrigado por mais um dia na tua presença, coberta com o teu sangue, revestida com todas as armaduras que está no livro de Efésios 6. Eu cubro e revisto meus filhos, minhas netinhas, coberto com o sangue de Jesus, revestido com a armadura de Efésios 6. Pai querido, coloco minha família inteira debaixo da cobertura do sangue de Jesus, meus irmãos, meus pais, meu sobrinho, minha nora, minha cunhada. Pai querido, toda a minha parentela, em nome de Jesus Cristo. Pai, proibimos qualquer tipo de retaliação maligna contra a minha vida, minha casa, minha família, em concordância com as pessoas que estão aqui me acompanhando. Pai amado, obrigado por mais uma oportunidade de estarmos diante da Tua Palavra. Ao continuarmos, Senhor, essa leitura, dai-nos entendimento para perceber Tua mão, mesmo nos momentos em que tudo parece desorganizado. Pai querido, tem situações da nossa vida em que não conseguimos enxergar como o Senhor está trabalhando, mas Tu continuas sendo Deus quando estamos no palácio, quando atravessamos o deserto. Pai amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Deus Altíssimo, ensina-nos através da história de Davi. Guarda nosso coração da rebelião, do orgulho, da vingança e das decisões precipitadas. E que, acima de todas as personagens desta história que vamos ler, que estamos lendo, nossos olhos permaneçam focados em Jesus Cristo. Abençoa cada pessoa e cada família que acompanha essa leitura, cada casa representada, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém, irmão? Já compartilhou, já se inscreveu no canal? Não esqueça a curtida e vamos lá. No estudo anterior, vimos Absalão, filho de Davi, conquistar o coração de muitos israelitas e rebelar-se contra o seu pai Davi. Davi precisou abandonar Jerusalém, né? E agora nós veremos a continuação desse conflito. Aitofel apresentará uma estratégia para destruir Davi rapidamente, mas outro conselho será aceito. E a guerra entre as forças de Davi e Absalão chegará a um momento decisivo. E Absalão finalmente morrerá e Davi retornará para Jerusalém. Mas os conflitos dentro de Israel ainda não terminarão. Vamos à palavra. Lembrando para vocês que no final de cada livro tem o resumo, nos últimos vídeos de cada livro tem o resumo completo. Amém, irmãos? 2 Samuel 17, Aitofel apresentou a Absalão um plano. E Aitofel era um conselheiro de Davi e que depois passou do lado de Salomão. Aitofel apresentou um plano a Absalão, de Absalão. E ele queria selecionar 12.000 homens e perseguir Davi imediatamente, enquanto o rei ainda estava cansado e vulnerável. E o seu objetivo era matar Davi e fazer o restante do povo retornar. A estratégia parecia muito boa aos olhos de Absalão, dos líderes de Israel. Mas Absalão decidiu também ouvir a Husai. E Husai havia permanecido em Jerusalém como parte da estratégia do rei Davi. Ele discordou do conselho de Aitofel e argumentou que Davi e seus homens eram guerreiros experientes e que naquele momento estariam especialmente perigosos. Então, ele recomendou que Absalão reunisse um exército muito maior antes de atacar. E Absalão preferiu o conselho de Husai em vez do conselho de Aitofel. E a Bíblia fala, a Bíblia revela, aliás, algo que os personagens não conseguiam enxergar completamente naquele momento, né? O Senhor ordenara
que fosse dissipado e o bom conselho de Aitofel para que o mal sobreviesse contra Absalão. Enquanto Absalão acreditava estar apenas tomando uma decisão estratégica, Deus estava conduzindo os acontecimentos. Husai enviou secretamente essa informação para o rei Davi. E os mensageiros, eles enfrentaram um perigo durante o caminho, mas eles conseguiram chegar até ele. Davi atravessou o Jordão com seus homens. E quando Aitofel percebeu, a Bíblia fala que quando Aitofel percebeu que seu conselho não havia sido seguido, ele voltou para sua cidade e organizou a sua casa e tirou a própria vida. Ele se suicidou. Enquanto isso, Davi chegou a Manaim. E ali ele recebeu alimentos, a Bíblia fala que recebeu alimentos, utensílios e provisões de pessoas que reconheceram que o povo estava cansado, faminto e sedento no deserto. Em 2 Samuel 18, Davi organizou seus homens para a batalha e dividiu o exército sob o comando de Joabe, Abisai e Itai. Davi queria sair com eles, mas o povo insistiu que ele permanecesse protegido. Antes da batalha, Davi deu uma ordem aos comandantes da guerra: tratai com brandura o jovem Absalão, por amor de mim. Olha, gente, mesmo depois de tudo que Absalão havia feito, Davi ainda era seu pai. A batalha aconteceu na floresta de Efraim e o exército de Absalão foi derrotado naquele dia. Durante a fuga, Absalão encontrou-se com os homens de Davi. E ele montava uma mula quando ficou preso pelos seus próprios cabelos nos galhos de uma grande árvore. E a Bíblia fala que a mula continuou andando, Absalão ficou suspenso. E um homem viu e contou a Joabe. Joabe perguntou por que ele não havia matado Absalão. O homem respondeu que não faria isso porque havia ouvido a ordem do rei Davi. Joabe, porém, foi até Absalão e o matou. Depois disso, a batalha terminou. Absalão foi sepultado e a notícia da vitória precisava chegar a Davi, né? Agora Davi ia saber que seu filho foi morto. Mas para o rei havia uma pergunta acima de todas as coisas. Vai bem o jovem Absalão? Ele perguntou. E finalmente ele soube, né, que Absalão, seu filho, estava morto. Então Davi ficou profundamente abalado. Ele subiu à câmara sobre a porta da cidade e chorou, a Bíblia fala. E repetia essa palavra: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Israel havia vencido a batalha, mas o pai estava destruído pela perda de um filho. 2 Samuel 19 fala que a vitória transformou-se em luto. Os soldados começaram a entrar silenciosamente na cidade como homens envergonhados depois de uma derrota. Davi continuava chorando por Absalão. E então Joabe confrontou o rei. Disse que seus homens haviam arriscado a vida para salvá-lo, sua família e seu reino. E Davi precisava aparecer diante deles. E o rei, a Bíblia fala que o rei levantou-se e sentou-se à porta. E o povo se aproximou dele. E enquanto isso, ele começou uma discussão em Israel sobre o retorno de Davi. E a rebelião de Absalão havia terminado e Davi preparou-se para voltar para Jerusalém. A Bíblia fala que durante o caminho encontrou novamente algumas pessoas que haviam aparecido durante a sua fuga. Simei, por exemplo, que anteriormente havia amaldiçoado Davi e veio pedir perdão a Davi. Abisai novamente queria matá-lo e Davi recusou. Também apareceu Mefibosete. Ele contou sua versão sobre aquilo que havia acontecido quando Davi fugiu. E segundo Mefibosete, Ziba o havia enganado e impedido de acompanhar o rei. E Davi, então, decidiu dividir as terras entre os dois, entre Ziba e Mefibosete. Depois encontramos Barzilai, um homem idoso que havia também ajudado Davi durante a sua permanência em Manaim.
e Davi quis recompensá-lo. Barzilai, porém, recusou a honra para si e pediu que outro recebesse esse benefício. E Davi continuou seu retorno. Mas já começavam a surgir novas tensões entre Judá e as outras tribos de Israel. E a crise de Absalão havia terminado, mas as divisões nacionais permaneciam. E em 2 Samuel, capítulo 20, um homem chamado Seba, filho de Bicri, aproveitou-se daquela tensão. Ele tocou a trombeta e declarou: não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé. Muitos homens de Israel seguiram Seba, e os homens de Judá permaneceram com Davi, e a Bíblia fala que uma nova rebelião começava. Davi retornou a Jerusalém e tomou providências, dentro da sua casa. Depois ordenou que a rebelião de Seba fosse combatida. Amasa havia recebido responsabilidade sobre o exército, mas ele demorou mais do que o tempo que foi determinado. E que durante aquela perseguição, Joabe encontrou Amasa, aproximou-se e, como se fosse cumprimentá-lo, e o matou. A Bíblia fala que Joabe então assumiu novamente a liderança da perseguição e Seba refugiou-se na cidade de Abel-Bet-Maaca. Joabe cercou essa cidade e começou a preparar a sua destruição. Então uma mulher sábia falou de dentro da cidade. Perguntou por que Joabe queria destruir uma cidade de Israel. E Joabe explicou que não desejava destruir a cidade, que queria apenas Seba, que havia se rebelado contra Davi. E a mulher falou com o povo e Seba foi morto. Sua cabeça foi lançada por cima do muro e Joabe encerrou o ataque e retornou para Jerusalém. E assim terminou mais uma rebelião. Mas 2 Samuel continua mostrando um reino que, apesar de restaurado, carregava profundas marcas de tudo aquilo que havia acontecido. E estes capítulos nos ensinam algo sobre a soberania de Deus em meio ao caos humano. Davi estava longe do palácio, Absalão estava em Jerusalém. Aitofel tinha experiência e seu plano parecia estrategicamente forte, Mas 2 Samuel 17 nos permite enxergar aquilo que os homens não enxergavam. Deus continuava agindo. Irmãos, isso não significa que todas as escolhas humanas narradas nesses capítulos fossem aprovadas por Deus. Há violência, vingança, manipulação e decisões geradas, mas nenhuma delas retirou de Deus a sua soberania sobre a história de Israel. Existe também uma lição muito dolorosa em Davi. Quando Absalão morreu, Davi não perguntou primeiro: vencemos? Ele perguntou: vai bem o jovem Absalão? Aqui vemos a preocupação de um pai para com um filho. O rebelde ainda era seu filho, gente. A coroa não anulou o coração do pai. Por outro lado, Davi precisou aprender que sua dor pessoal não poderia fazê-lo ignorar completamente aqueles que haviam arriscado a vida ao seu lado. E há momentos em que precisamos chorar, mas também existem responsabilidades que continuam esperando por nós. E o capítulo 20 mostra novamente como divisões não tratadas podem rapidamente gerar novas crises. Absalão morreu, mas a divisão do coração da nação continuava. Por isso, resolver apenas o conflito visível nem sempre resolve aquilo que produziu esse conflito. Irmãos, mais uma vez vemos Jesus revelado nesses capítulos. As palavras de Davi sobre Absalão são impressionantes. Quem me dera que eu morrera por ti. Davi desejou poder ocupar o lugar do filho morto, mas não podia. E aqui nosso olhar pode ir para alguém maior do que Davi, porque aquilo que Davi desejou, mas não podia realizar por Absalão, Jesus fez pelos pecadores. E Cristo, ele tomou o nosso lugar na cruz. O inocente morreu pelos culpados. Ele não apenas disse: quem me dera morrer por vocês, ele entregou sua vida. Jesus declarou: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Irmãos, na cruz o Filho de Deus fez aquilo que nenhum rei humano poderia fazer. Morreu para que seus inimigos pudessem ser reconciliados com o Pai. Amém? E a glória celeste será para o final dos nossos
4, capítulo 17 de 2 Samuel, o conselho de Aitofel e de Husai. Disse ainda Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens e me disporei e perseguirei Davi esta noite. Assaltá-lo-ei enquanto está cansado e fluxo de mãos. Espantá-lo-ei, fugirá todo o povo que está com ele. Então matarei apenas o rei. Farei voltar a ti todo o povo, pois a volta de todos depende daquele a quem procuras matar. Assim todo o povo estará em paz. O parecer agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Disse, porém, Absalão: chamai agora a Husai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. Tendo Husai chegado a Absalão, este lhe falou, dizendo: desta maneira falou a Aitofel: faremos segundo a sua palavra, se não fala tu. Então disse Husai a Absalão: o conselho que deu Aitofel desta vez não é bom. Continuou Husai: bem conheces teu pai e seus homens, e sabes que são valentes e estão enfurecidos, como a ursa no campo, roubada dos seus cachorros. Também teu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará de espreita nalguma cova ou em qualquer outro lugar, e será que caindo no primeiro ataque alguns dos teus, cada um que o ouvir dirá: houve derrota do povo que segue Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como leões, sem dúvida, desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é herói e que homens valentes são os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que a toda pressa se reúna a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão, como a areia do mar, e que tu em pessoa vás no meio deles. Então iremos a ele em qualquer lugar em que se achar, e facilmente cairemos sobre ele. Como o orvalho cai sobre a terra, ele não ficará, e nenhum dos homens que com ele estão, nem um só. Se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas àquela cidade e arrastá-la-emos até ao ribeiro, até que lá não se enche nem uma só pedrinha. Então disseram Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Husai, o arquita, do que o de Aitofel, pois ordenara o Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel, para que o mal sobreviesse contra Absalão. Disse Husai a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: assim e assim aconselhou Aitofel e Absalão e aos anciãos de Israel. Porém, assim e assim aconselhei eu. Agora, pois, mandai avisar depressa Davi, dizendo: não passes esta noite nos vales do deserto, mas passa sem demora ao outro lado, para que não seja destruído o rei e todo o povo que com ele está. Estavam Jonatas e Ahimaas junto a Enrogel, e uma criada lhes dava aviso, e eles iam e diziam ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Viu-os, porém, o moço e avisou Absalão. Porém, ambos partiram logo apressadamente e entraram em casa de um homem em Baurim, que tinha um poço do seu pátio, ao qual desceram. A mulher desse homem tomou uma coberta e estendeu sobre a boca do poço e espalhou grãos pilados e de cereais sobre ela. Assim nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão à mulher, àquela casa, disseram: onde estão Aimã e Jonatas? Respondeu-lhes a mulher: já passaram o val das águas. Havendo-os procurado sem os achar, voltaram para Jerusalém. Mal se retiraram, saíram fogo os dois do poço e Saíram logo os dois do poço e foram dar aviso a Davi e lhe disseram: levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim e assim aconselhou Aitofel contra vós outros. Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantaram e passaram o Jordão. Quando amanheceu, já nem só havia que não tivesse passado o Jordão,
Já nem um só havia que não tivesse passado ao Jordão. Vendo, pois, Aitofel que não fora seguido o seu conselho, albardou o jumento, dispôs-se e foi para casa e para sua cidade, pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. Davi chegou a Manaim. Absalão, tendo passado o Jordão com todos os homens de Israel, constituiu a Amasa em lugar de Joabe sobre o exército. Era Amasa filho de certo homem chamado Itra, o ismaelita, o qual se deitara com Abigail, filha de Naás, e irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Israel, pois, e Absalão acamparam-se na terra de Gileade. A vitória do exército de Davi sobre o de Absalão. Tendo Davi chegado a Manaim, Subir, filho de Naás, de Rabá, dos filhotes de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita de Rogelim. Tomaram camas, bacias e vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grãos dourados, favas e lentilhas, também mel coalhada, ovelhas e queijos de gado, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Capítulo 18. Contou Davi o povo que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. Davi enviou o povo, um terço sob o comando de Joabe, outro terço sob o de Abisai, filho de Zeruia e irmão de Joabe, e o outro terço sobre o de Itai o Geteu. Disse o rei ao povo: eu também sairei convosco. Respondeu, porém, o povo: não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, nem ainda que metade de nós mora, pois tu vales por 10.000 de nós. Melhor será que da cidade nos prestes socorro. Tornou-lhes Davi: o que vos agradar, isso farei. Pôs-se o rei ao lado da porta, e todo o povo saiu, e a centenas e milhares. Deu ordem o rei a Joabe e a Abisai e a Itai, dizendo: tratai com brandura o jovem Absalão, por amor de mim. Todo o povo ouviu quando o rei dava ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. Ali foi o povo de Israel batido diante dos servos de Davi, e naquele mesmo dia houve ali grande derrota, com a perda de 20.000 homens, porque ao se estendeu a batalha por toda aquela região, e o bosque naquele dia consumiu mais gente do que a espada. A morte de Absalão. Indo Absalão montado no seu mulo, encontrou-se com homens de Davi, entrando no muro debaixo dos ramos espessos de um carvalho. Absalão, preso nele pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que ele montava passou adiante. Vendo isto, um homem fez saber a Joabe e disse: vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe fizera saber: viste-o, porque logo não o feriste ali, derrubando-o por terra. E forçoso me seria dar-te 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, o homem a Joabe: ainda que me pesassem nas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei. Pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti e a Abisai e a Itai, dizendo: guardai-me o jovem Absalão. Se eu tivesse procedido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: não devo perder tempo assim contigo. Tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho.
Cercaram-no 10 jovens que levavam as armas de Joabe e feriram Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a trombeta, e o povo voltou de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. Levaram Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele muito grande montão de pedras. Todo Israel fugiu, cada um para sua casa. Ora, Absalão, quando ainda vivia, levantara para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia: filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E deu o seu próprio nome à coluna, pelo que até hoje se chama o monumento de Absalão. Davi chora amargamente a morte de Absalão. Então disse Aimás, filho de Zadok: deixa-me correr e dar notícia ao rei que já o Senhor o vingou do poder de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o contador de novas, porém outro dia o serás. Hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Disse Joabe ao etíope: vai tu o dize ao rei o que viste. Inclinou-se a Joabe e correu. Prosseguiu Aimás, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após o etíope. Disse Joabe: para que agora correrias tu, meu filho? Pois não terás recompensa das novas. Seja o que for, tornou Aimás: correrei. Então Joabe lhe disse: corre. Aimás correu pelo caminho da planície e passou o etíope. Davi estava assentado entre as duas portas da entrada. Subiu a sentinela ao terraço da porta sobre o muro e, levantando os olhos, viu que o homem chegava correndo só. Gritou, pois, a sentinela e o disse ao rei. O rei respondeu: se vem só, traz boas notícias. E vinha andando e chegando. Viu a sentinela outro homem que corria, então gritou para a porta e disse: eis que vem outro homem correndo só. Então disse o rei: também este traz boas novas. Disse mais a sentinela: vejo o correr do primeiro, parece ser o correr de Aimás, filho de Zadok. Então disse o rei: este homem é de bem e trará boas novas. Gritou Aimás e disse ao rei: paz. Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor, teu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então perguntou o rei: vai bem o jovem Absalão? Respondeu Aimás: vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o teu servo. Orei, porém não sei o que era. Disse o rei: põe-te ao lado e espera aqui. Ele se pôs e esperou. Chegou o etíope e disse: boas novas ao rei, meu senhor. Hoje o Senhor te vingou do poder de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao etíope: vai bem o jovem Absalão? Respondeu o etíope: sejam como aquele os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantaram contra ti para o mal. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Capítulo 19. Joabe reprova Davi. Disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em luto para todo o povo, porque naquele dia o povo ouvira dizer: o rei está de luto por causa de seu filho. Naquele mesmo dia entrou o povo às furtadelas da cidade, como faz quando foge envergonhado da batalha. Tendo o rei coberto o rosto, exclamava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então Joabe entrou na casa do rei e lhe disse: hoje envergonhaste a face de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida,
e a vida dos teus filhos e tuas filhas, e a vida das tuas mulheres e de tuas concubinas, amando tu os que te aborrecem e aborrecendo aos que te amam, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos, porque entendo agora que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então estarias contente. Levanta-te agora, sai e fala segundo o coração dos teus servos. Juro pelo Senhor que se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite, e maior mal te será isto do que todo o mal que tem vindo sobre ti, desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou à porta, e o fizeram saber a todo o povo, dizendo: todo o povo apresenta-se diante do rei. Ora, Israel havia fugido, cada um para sua tenda. Todo o povo em todas as tribos de Israel andava altercando entre si, dizendo: o rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, livrou-nos das mãos dos filisteus e agora fugiu da terra por causa de Absalão. Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais e não fazeis voltar o rei? Davi volta para Jerusalém. Então o rei Davi mandou dizer a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: falai aos anciãos de Judá, porque seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para sua casa, visto que aquilo que todo Israel dizia já chegou ao rei até a sua casa. Vós sois meus irmãos, sois meu osso e minha carne. Por que, pois, seríeis os últimos em tornar a trazer o rei? Dizei a Amasa: não és tu meu osso e minha carne? Deus me faça o que lhe aprouver, se não vieres a ser para sempre comandante do meu exército em lugar de Joabe. Com isto moveu o rei o coração de todos os homens de Judá, como se fora um só homem, e mandaram dizer-lhe: volta, ó rei, tu e todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou ao Jordão. Judá foi a Gilgal para encontrar-se com o rei, a fim de fazê-lo passar o Jordão. Simei encontra-se com Davi. Apressou-se Simei, filho de Geba, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi, e com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo de casa de Saul, acompanhado de seus 15 filhos e seus 20 servos, e meteram-se pelo Jordão à vista do rei. E o atravessaram para fazerem passar a casa real e para fazerem o que lhe era agradável. Então Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei quando este ia passar o Jordão e lhe disse: não me impustes, Senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo no dia em que o rei, meu Senhor, saiu de Jerusalém. Não o conserves, ó rei, em teu coração, porque eu, teu servo, deveras confesso que pequei. Por isso sou o primeiro que, de toda a casa de José, desci a encontrar-me com o rei, meu Senhor. Então respondeu Abissai, filho de Zeruia, e disse: não morreria, pois, Simei por isto, havendo amaldiçoado ao ungido do Senhor? Porém Davi disse: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Pois não sei eu que hoje novamente sou rei sobre Israel? Então disse o rei a Simei: não morrerás, e lhe jurou. Mefibosete encontra-se com Davi. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Não tinha tratado dos pés, nem espontado a barba, nem lavado as vestes, desde o dia em que o rei saíra até o dia em que voltou em paz. Tendo ele chegado a Jerusalém, encontrar-se com o rei, este lhe disse: por que não foste comigo, Mefibosete? Ele respondeu: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque eu, teu servo, dizia:
albardarei o jumento e montarei para ir com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disto, ele falsamente me acusou a mim, teu servo, diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que melhor te parecer. Porque toda a casa do meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. Contudo, puseste teu servo entre os que comem à tua mesa. Que direito, pois, tenho eu de clamar ao rei? Respondeu-lhe o rei: porque ainda falas dos teus negócios, resolvo que repartas com Ziba as terras. Disse Mefibosete ao rei: fique ele muito embora contudo, pois já voltou o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Barzilai encontra-se com Davi. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para o acompanhar até o outro lado. Era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos. Ele sustentara o rei quando ele esteve em Manaim, porque era homem muito rico. Disse o rei a Barzilai: vem tu comigo, e te sustentarei em Jerusalém. Respondeu Barzilai ao rei: quantos serão ainda os dias dos anos da minha vida? Não vale a pena subir com o rei a Jerusalém. 80 anos tenho hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que come e no que bebe? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que há de ser o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Com o rei irá o teu servo ainda um pouco além do Jordão. Por que há de me retribuir o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo e morarei na minha cidade e serei sepultado junto de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí o teu servo Quimã. Passe ele com o rei, meu senhor, e faze-lhe o que bem te parecer. Respondeu o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei como for do teu agrado, e tudo quanto desejares de mim, eu te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão e passado também o rei, este beijou a Barzilai e o abençoou, e ele voltou para sua casa. Dali passou o rei a Gilgal, e Quimã passou com ele todo o povo de Judá, e metade do povo de Israel acompanharam o rei. Eis que todos os homens de Israel vieram ter com o rei e lhe disseram: por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei e a sua casa através do Jordão, e todos os homens de Davi com eles? Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel: porque o rei é nosso parente. Por que, pois, vos irás por isso? Por que, pois, vos irás por isso? Porventura comemos à custa do rei, ou nos deu algum presente? Responderam os homens de Israel aos homens de Judá e disseram: dez tantos temos no rei, e mais a nós nos toca Davi do que a vós outros. Por que, pois, fizestes pouco caso de nós? Não foi a nossa palavra primeira para fazer voltar ao nosso rei? Porém, a palavra dos homens de Judá foi mais dura do que a palavra dos homens de Israel. Capítulo 20. A sedição de Seba e a sua morte. Então se achou ali por acaso um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a trombeta e disse: não fazemos parte de Davi, nem temos herança no filho de Jessé, cada um para suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Porém os homens de Judá se apegaram ao seu rei, conduzindo desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para sua casa, Jerusalém, tomou o rei as suas 10 concubinas que deixara para cuidar da casa, e as pôs em custódia, e as sustentou, porém não coabitou com elas. Estiveram encerradas até ao dia
Até o dia em que morreram vivendo como viúvas. Disse o rei a Amasa: convoca-me para dentro de 3 dias os homens de Judá e apresenta-te aqui. Partiu Amasa para convocar os homens de Judá, porém demorou-se além do tempo que lhe fora aprazado. Então disse Davi a Abisai: mais mal agora nos fará Sebá, o filho de Bicri, do que Absalão, pelo que toma tu os servos do teu senhor e persegue-o, para que não ache para si cidades fortificadas e nos escape. Então o perseguiram os homens de Joabe, a guarda real e todos os valentes. Estes saíram de Jerusalém para perseguirem Sebá, filho de Bicri. Chegando eles, pois, à pedra grande que está junto a Gibeão, Amasa veio perante eles. Trazia Joabe vestes militares e sobre elas um cinto, no qual, presa aos seus lombos, estava uma espada dentro da bainha. Adiantando-se ele, fez cair a espada. Disse Joabe a Amasa: faz bem, meu irmão? E com a mão direita lhe pegou a barba para o beijar. Amasa não se importou com a espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela no abdômen e lhe derramou por terra as entranhas. Não o feriu segunda vez e morreu. Então Joabe e Abisai, seu irmão, perseguiram a Sebá, filho de Bicri. Mas um dentre os moços de Joabe parou junto de Amasa e disse: quem está ao lado de Joabe e é por Davi, siga Joabe. Amasa se revolvia no seu sangue no meio do caminho. Vendo o moço que todo o povo parava, desviou Amasa do caminho para o campo e lançou sobre ele um manto, porque via que todo aquele que chegava a ele parava. Uma vez afastado do caminho, todos os homens seguiram Joabe para perseguirem Sebá, filho de Bicri. Sebá passou por todas as tribos de Israel até a Abel-Bet-Maaca, e apenas os beritas se ajuntaram todos e o seguiram. Vieram Joabe e os homens e o cercaram em Abel-Bet-Maaca e levantaram contra a cidade um montão na altura do muro, e todo o povo que estava com Joabe trabalhava no muro para o derribar. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: ouvi, dizei a Joabe, chega-te cá para que eu fale contigo. Chegando-se ele, perguntou-lhe a mulher: és tu Joabe? Respondeu: eu sou. Ela lhe disse: ouve as palavras da tua serva. Disse ele: ouço. Então disse ela: antigamente se costumava dizer, peça-se conselho em Abel, e assim davam cabo das questões. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis de Israel, e tu procuras destruir uma cidade e uma mãe em Israel. Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Respondeu Joabe e disse: longe de mim que eu devore e destrua. A coisa não é assim. Porém, um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome é Sebá, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi: entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: eis que te será lançado a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi ter com todo o povo, e cortaram a cabeça de Sebá, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. Então tomou este a trombeta e se retiraram da cidade, cada um para sua casa, e Joabe voltou a Jerusalém a ter com o rei. Aleluia. Chegamos ao final dos 4 capítulos de hoje. Glória a Deus. Irmãos, Gólida Celeste, em 2 Samuel 17, tudo parecia estar nas mãos de Absalão. Ele estava em Jerusalém, ele tinha conselheiros, ele tinha homens e ele tinha influência. E Davi estava fugindo, mas havia uma realidade que Absalão não conseguia enxergar. Deus ainda estava trabalhando. Talvez você esteja olhando para a situação e pensando: eu não tenho controle de mais nada. Pode ser verdade. Talvez você realmente não tenha, mas existe uma diferença entre eu perdi o controle e Deus perdeu o controle.
A primeira coisa, irmãos, a primeira coisa pode acontecer, a segunda nunca. Por isso, não faça do desespero o seu conselheiro. Continue obedecendo, continue caminhando e continue buscando a direção, porque Deus consegue trabalhar até nos lugares onde você já não consegue enxergar a saída. Pegou a chave? Pai querido, Pai amado, muito obrigado pela tua palavra. Hoje aprendemos que mesmo quando tudo parece confuso, tu continua soberano. Tem pessoas acompanhando esta leitura que talvez estejam vivendo situações que saíram completamente do controle delas. Problemas familiares, conflitos, decisões de outras pessoas, portas que se fecharam, planos que se mudaram, situações que elas não conseguem resolver. Pai querido, traz paz. Não uma paz baseada na ausência de problema, mas a paz que nasce da certeza de que tu continuas sendo Deus. Dai-nos sabedoria para fazer aquilo que está em nossas mãos e fé para entregar-te aquilo que não podemos controlar. Guarda-nos também de conselhos errados, coloca pessoas sábias ao nosso redor, dai-nos discernimento para não seguir uma orientação apenas porque parece inteligente ou conveniente. Que toda decisão seja submetida à tua palavra. Senhor, visita cada membro da nossa família, nossos filhos, Pai, nossos pais, nossos netos, irmãos e cada membro da nossa família, Pai, sobrinhos, toda a nossa parentela. Pai querido, em nome de Jesus, conserta, Senhor, toda a família que está dividida. Senhor, todo o relacionamento quebrado, fortalece, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que onde houver orgulho, produz humildade, onde houver luto, consola. Pai querido, guarda-nos também para que nossa dor não nos impeça de enxergar aqueles que permanecem ao nosso lado. Ensina-nos a honrar pessoas fiéis, agradecer quem nos ajudou no deserto. Davi encontrou pessoas que levaram provisões quando ele estava cansado e necessitado. Que nunca esqueçamos daquele que tu usaste durante nossos dias difíceis. Abençoa cada pessoa que acompanha essa leitura, abençoa minha família, guarda meus filhos e minhas netinhas e protege, Senhor, todos os relacionamentos, visita todos os enfermos e hospitalizados e fortalece quem está em tratamento, recuperação. Senhor, em nome de Jesus, tira toda dor, que toda a dor que eu sinto caia por terra, que eu tenha essa recuperação depois dessa cirurgia vascular, Pai, em nome de Jesus Cristo. Coloca alimento onde existe necessidade, traz abrigo a quem não tem onde morar, protege as crianças vulneráveis, Pai, e aquelas que vivem em regiões de guerra. E acima de tudo, obrigado por Jesus, obrigado porque Ele fez aquilo que Davi não poderia fazer. Ele tomou sobre si todo o nosso fardo, todo o nosso pecado. Ele morreu por nós e ressuscitou, e hoje temos esperança por causa dele. Que Jesus permaneça no centro da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarda, que Deus te dê paz quando você não puder controlar a circunstância, discernimento diante das decisões e força para continuar caminhando. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas, se inscreve no canal, deixa a tua curtida e ative o sininho. No próximo estudo seguiremos com 2 Samuel de 21 a 24, encerrando o livro. Como será o último bloco, faremos também o resumo completo de 2 Samuel, reunindo palavras-chave, versículos-chave, contexto, estrutura, temas centrais e principais personagens, grandes ensinamentos e Jesus revelado no livro. Que Deus te abençoe grandemente.